2 Crônicas, capítulo 20. Passadas estas coisas, aconteceu que os filhos de Moabe e de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram contra Josafá à guerra. E acudiram, e deram aviso a Josafá, dizendo: Contra ti vem uma grande multidão da outra parte do mar, e da Síria, e eis que eles estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então ele teve temor, e pôs Josafá seu rosto para consultar ao Senhor, e fez apregoar jejum a todo Judá. E juntaram-se os de Judá para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá vieram a pedir ao Senhor. Pôs-se então Josafá em pé na reunião de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: O Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus, e te ensenhoreias em todos os reinos das nações? Não está em tua mão tal força e potência, que não há quem te resista. Deus nosso, não lançaste tu os moradores desta terra diante de teu povo Israel, e a deste a semente de Abraão tu amigo para sempre? E eles habitaram nela, e te edificaram nela santuário a teu nome, dizendo: Se mal vier sobre nós, ou espada de castigo, ou pestilência, ou fome, nos apresentaremos diante desta casa, e diante de ti, porque teu nome está em esta casa, e de nossas tribulações clamaremos a ti, e tu nos ouvirás e salvarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte de Seir, a terra dos quais nem quiseste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas sim que se afastassem deles, e não os destruíssem, eis que eles nos dão o pago, vindo a lançar-nos de tua herdade, que tu nos deste a possuir. Ó Deus nosso! Não os julgarás tu? Porque em nós não há força contra tão grande multidão que vem contra nós, não sabemos o que devemos fazer, mas a ti voltamos nossos olhos. E todo Judá estava em pé diante do Senhor, com seus meninos, e suas mulheres, e seus filhos. E estava ali Jaziel filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, sobre o qual veio o Espírito do Senhor em meio da reunião, e disse: Ouvi, Judá todo, e vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá. O Senhor vos diz assim: Não temais nem vos amedronteis diante desta tão grande multidão, porque não é vossa guerra, mas sim de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que eles subirão pela encosta de Ziz, e os achareis junto ao ribeiro, antes do deserto de Jeruel. Não haverá para que vós luteis em este caso, parai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem desmaeis, saí amanhã contra eles, que o Senhor será convosco. Então Josafá se inclinou o rosto por terra, e também todo Judá e os moradores de Jerusalém se prostraram diante do Senhor, e adoraram ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos de Coate e dos filhos de Corá, para louvar ao Senhor o Deus de Israel a grande e alta voz. E quando se levantaram pela manhã, saíram pelo deserto de Tecoa. E enquanto eles saíam, Josafá estando em pé, disse: Ouvi-me, Judá e moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e sereis seguros, crede em seus profetas, e sereis prosperados. E havido conselho com o povo, pôs alguns que cantassem ao Senhor, e louvassem na formosura da santidade, enquanto que saía a gente armada, e dissessem: Glorificai ao Senhor, porque sua misericórdia é para sempre. E quando começaram com clamor e com louvor, pôs o Senhor contra os filhos de Amon, de Moabe, e do monte de Seir, as emboscadas deles mesmos que vinham contra Judá, e mataram-se os uns aos outros. Pois os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os do monte de Seir, para matá-los e destruí-los, e quando houveram acabado aos do monte de Seir, cada qual ajudou a destruição de seu companheiro. E logo que veio Judá ao posto de observação do deserto, olharam até a multidão, mas eis que jaziam eles em terra mortos, que ninguém havia escapado. Vindo então Josafá e seu povo a despojá-los, acharam neles muitas riquezas entre os cadáveres, assim vestidos como preciosos utensílios, os quais tomaram para si, tantos, que não os podiam levar. 3 dias durou o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se juntaram no vale de Beraca, porque ali bendisseram ao Senhor, e por isto chamaram o nome daquele lugar o vale de Beraca, até hoje. E todo Judá e os de Jerusalém, e Josafá a cabeça deles, voltaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes havia dado alegria de seus inimigos. E vieram a Jerusalém com saltérios, harpas e buzinas, à casa do Senhor.
E foi o pavor de Deus sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá teve repouso, porque seu Deus lhe deu repouso de todas as partes. Assim reinou Josafá sobre Judá, de 35 anos era quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe foi Azuba, filha de Sili. E andou no caminho de Asa seu pai, sem desviar-se dele, fazendo o que era correto aos olhos do Senhor. Contudo isso os altos não foram tirados, que o povo ainda não havia preparado seu coração ao Deus de seus pais. Os demais dos feitos de Josafá, primeiros e últimos, eis que estão escritos nas palavras de Jeú filho de Anani, do qual é feita menção no livro dos reis de Israel. Passadas estas coisas, Josafá rei de Judá estabeleceu amizade com Acasias rei de Israel, o qual foi dado à impiedade, e fez com ele companhia para preparar navios que fossem a Tarsis, e construíram os navios em Ezion-Geber. Então Eliezer filho de Dodava de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto fizeste companhia com Acasias, o Senhor destruirá tuas obras. E os navios se romperam, e não puderam ir a Tarsis.